E aí, pessoal do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. E nas aulas passadas a gente aprendeu bastante sobre reações químicas. E na aula de hoje a gente vai dar um zoom nessas reações químicas e ver o que acontece mais de perto. Então vamos lá, gente. A aula de hoje é balanceamento de equações químicas, certo? A habilidade que nós veremos será a seguinte: a gente vai aprender a comparar quantidades de reagente e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre suas massas. Pessoal, seguinte: transformações químicas, fenômenos químicos ou reações químicas, como a gente aprendeu, é aquilo que a gente vê, tá? É aquilo que a gente vê. Só que, como a gente viu, essas reações químicas, elas são representadas por uma equação química. E essa equação, ela tem que obedecer à chamada lei de Lavoisier, que já a gente vai falar sobre ela. Mas antes, a gente vai relembrar o que é reagente e o que é produto. Gente, observe o seguinte: aqui você tem dois reagentes que, como o próprio nome já diz, eles vão reagir e vão formar novas substâncias, produtos. Aqui, ó. Inicialmente você tinha CH4 mais 2O2 que vão formar CO2 e duas moléculas de água, tá? Então, ó, esse daqui é uma transformação química, tá? Porque novas substâncias foram formadas. Só que aqui, gente, é a nível molecular, tá bom? Pra gente aprender esse assunto, pessoal, a gente tem que aprender algumas coisas. Tipo isso daqui, ó. Tá vendo esse númerozinho que vem aqui na frente? Aqui é 1, aqui é 2. Esse nomezinho aqui, ó, é chamado de coeficiente estequiométrico. O nome é difícil, mas a definição é bem simples. Ele só quer dizer, gente, quantas moléculas tem daquela substância, tá? Quantas moléculas vão ter dessa substânciazinha aqui, ó. Então, esse 1CH4 também pode vir sem nada na frente. Quando vem sem nada na frente, é o 1, tá? Esse 1CH4, gente, significa que só tem uma molécula de CH4, certo? Só tem uma moléculazinha de CH4. Esse 2 aqui, ó, esse 2 aqui, que é o índice estequiométrico, 2O2 significa que são duas moléculas de gás oxigênio, tá aqui, ó, 1, 2, tá? Isso vai ser extremamente importante, tá bom? Da mesma forma aqui, ó, você tem um CO2, ou seja, índice estequiométrico significa a quantidade de moléculas que eu vou ter. Um CO2 significa que eu só tenho uma única molécula de CO2. 2H2O significa que eu vou ter duas moléculas de H2O. Tá aqui uma, tá aqui duas. Perfeito, né? Agora, outra coisa que a gente tem que saber, pessoal, é a atomicidade ou índice, que é esse númerozinho aqui, ó. Que é esse númerozinho aqui, ó. Tá vendo esse númerozinho aqui? É ele que a gente chama de atomicidade ou índice. Lembrando que quando não tem nada, é o 1, tá? Tá aqui o 2, e se não tem nada, é 1, e aqui vale pro carbono também. O que ele quer dizer, pessoal? Ele quer dizer quantos átomos de determinado elemento químico vão ter nesta molécula, tá? Vamos facilitar um pouco as coisas. Aqui, ó, um CH4, significa que eu tenho uma molécula dessa substância aqui, desse CH4. CH4, gente, como o C não tem nada, significa que tem um. Um átomo de carbono e o índice do hidrogênio é 4. Então, eu vou ter 4 átomos de hidrogênio formando essa molécula. Tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio e um átomo de carbono.
beleza? Então esse índice ou atomicidade significa somente quantos átomos de determinado elemento químico eu vou ter na molécula, beleza? Esse outro caso aqui, ó, 2O2, esse 2 a quantidade de moléculas que eu vou ter, e esse 2 aqui, ó, a quantidade de átomos deste elemento químico, que no caso é o oxigênio, que vão ter nessa molécula. E tá aqui, ó, 1, 2, 1, 2. Beleza? Deu para entender? Esse da frente é índice estequiométrico e esse que fica no cantinho é atomicidade ou índice. Beleza? Isso vai ser primordial para a gente balancear equações químicas. Mas o que é balancear equação química? Gente, balancear a equação química significa acertar os coeficientes estequiométricos. E esses coeficientes estequiométricos, aquele númerozinho que vem na frente da molécula, ele tem que ser o menor número inteiro, guarde isso daqui, ele tem que ser inteiro e tem que ser positivo que vão aparecer antes das substâncias nas equações. Por quê? Transformação química é aquilo que a gente vê, equação química é quando a gente dá um zoom nessa transformação química e vê o que acontece bem de pertinho, tá? A nível molecular. Para que a quantidade de átomos de cada elemento seja igual nos dois lados da equação. Gente, isso é primordial. Se inicialmente você tinha 2 carbonos, depois você obrigatoriamente tem que ter 2 carbonos. Já já a gente vai ver por quê, certo? Isto é, nos reagentes e nos produtos. Ou seja, eu tenho que ter a mesma quantidade de átomos nos elementos químicos, nos reagentes e nos produtos, tá bom? Agora, por quê? Gente, isso é importante porque, conforme a lei de Lavoisier, que é a lei de Lavoisier da conservação das massas, diz o seguinte: numa reação química feita em um recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Atualmente, essa lei é mais conhecida como: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É uma das leis mais famosas que a gente tem na química, tá? Resumindo isso tudo que ele falou, seguinte: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Principalmente em transformações químicas, como o próprio nome já diz, você vai transformar a química de determinada substância. Só que se inicialmente você tinha 10 carbonos e nada se perde e nada se cria, depois você tem que ter 10 carbonos. Assim vale para todos os outros elementos químicos, tá certo? Então, é por isso que se um lado eu tenho uma quantidade X de elementos químicos, do outro lado é a mesma coisa, certo? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Agora, como que a gente vai balancear uma equação, gente? Tem 3 métodos. Método das tentativas, que é bem facinho, que a gente vai ver. Método da oxirredução, que é um método assim abençoado, o método abençoado. Mas a gente não vai precisar dele agora, a nível de 9º ano. Se preocupem não, porque ano que vem, no 1º ano, vocês vão se deparar com esse método de oxirredução. E aí vocês vão aprender isso um pouco mais a fundo, tá? Mas a nível de 9º ano, a gente não vai falar dele agora não, certo? E por fim, o terceiro, o chamado método algébrico, também, tá bom? Que são métodos bem simples. A nível de 9º ano, se você souber... Quando você souber métodos das tentativas e método algébrico, você consegue resolver qualquer questão, certo? Agora vamos lá, vamos aprender. Método das tentativas. Gente, quando se fala de método das tentativas, a gente tem que obedecer uma regra. E o nome dessa regra é macho. O nome dessa regra é macho. Ou seja, eu vou começar a balancear a minha equação pelos metais, depois pelos ametais, depois pelo carbono, depois pelo hidrogênio e depois pelo oxigênio. Eu tenho que obedecer essa ordem. Daí o nome macho, né? Porque primeiro é metal, depois é ametal,
depois é carbono, depois é hidrogênio e depois é oxigênio, tá? Então tá aqui um macete maravilhoso para você aprender o método das tentativas, tá? Macho, metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? Vamos lá, você tem aqui essa reação química, né? Inicialmente aqui você tinha o magnésio, que somado ao ácido clorídrico vai formar essa substância e esta outra substância, gás hidrogênio, e essa daqui, confesso para vocês que eu não lembro o nome dela, tá? Mas aqui, ó, novas substâncias foram formadas, reação química, transformação química. É transformação química, a gente vai dar um zoom nela a nível molecular e a gente vai encontrar isso daqui. Só que percebam o seguinte, esse lado aqui, ó, é o lado do reagente e esse lado é o lado do produto. Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ó, desse lado aqui, gente, eu só tenho um átomo de cloro. Do outro lado, eu tenho 2 átomos de cloro. Para onde que foi meu átomo de cloro? E isso significa que a equação não está balanceada. E aí a gente vai aplicar o macetezinho, né, que é o macho. Vamos começar, gente, pelos metais. Gente, o que é metal aqui, ó? Tabela periódica. Tá aqui a tabelinha periódica. O magnésio, tá bem aqui, ó. O magnésio, gente, é um metal. Tanto que ele está na família dos chamados metais alcalino-terrosos. Então, ele é metal. Então, vamos começar por ele, para ver se ele está balanceado. Vamos começar aqui, ó. Magnésio. Gente, o magnésio, ele tem um átomo de magnésio. Do outro lado, também tem um. Aqui, ó, também tem um. Então, gente, o magnésio tá ok. Não vou mexer com o magnésio. Já, beleza? Porque ele já está balanceado. Inicialmente tinha um, depois um também. Tranquilo. Agora, vamos para os ametais. Gente, o cloro, como a gente já viu nas outras aulas, o cloro, ele é um ametal, tá? Então, a gente tem que seguir essa ordem, tá? Beleza? Então, a gente vai para o cloro agora. A gente vai para o cloro, que é um ametal. Desse lado eu tenho um cloro, desse lado eu tenho 2. Como que eu vou balancear essa equação? Seguinte, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar o 2 em 1 aqui. E lembrando que eu só posso mexer, gente, no índice estequiométrico, nessa partezinha da frente, tá certo? Eu não posso mexer no índice ou na atomicidade. Eu tenho que mexer só no índice estequiométrico, que é esse númerozinho que vem na frente. Agora, se eu coloquei... Por que eu coloquei o 2 aqui? Porque 2 vezes 1, porque aqui é 1, né? Falei pra vocês que se não tem nada é 1. 2 vezes 1 dá 2. Então, desse lado tem 2 cloros. E desse lado também tem 2 cloros aqui, ó. Portanto, tá ok também. Tá balanceadinha, bonitinha. Então, o cloro aqui, ó, tá ok. Agora, a gente vai para o carbono. Só que você fala assim, ah, professor, não tem carbono. Se não tem carbono, né, você tem aqui o magnésio, o hidrogênio e o cloro, só. Se não tem carbono, você pode pular, certo? Beleza, então não tem carbono, a gente pula. Vamos agora para mas sempre obedecendo essa ordem, tá? Agora a gente vai para o hidrogênio. Gente, desse lado aqui, eu tenho 2 moléculas de HCl. Dessas 2 moléculas de HCl, eu vou ter 2 átomos de hidrogênio, certo? Eu vou ter 2 átomos de hidrogênio. Então, desse lado eu tenho 2. E desse outro lado? Desse outro lado, gente, eu tenho uma molécula de H2, de gás hidrogênio. Esse gás hidrogênio, gente, são 2 átomos. Lembrando que isso aqui é a quantidade de átomos, tá? Eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, inicialmente eu tinha 2. Depois eu tenho 2 também. Então, gente, o hidrogênio
está ok. Pronto, minha reação está balanceadinha, bonitinha. A única coisa que eu tive que fazer foi acrescentar esse 2 aqui. Agora, inicialmente, você tinha um átomo de magnésio, continuou com um átomo de magnésio. De cloro, tinha 2 cloros, continuou com 2 cloros. 2 hidrogênios, continuou com 2 hidrogênios. Nada se perdeu, certo? E nada se formou. O que ocorreu aqui foi uma transformação. No caso, uma transformação química, tá? Agora, vamos fazer outro exemplo aqui para ficar um pouco mais claro. Esse daqui já é um pouco mais complicado. Mas lembre-se, macho, metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? Vamos lá, vamos começar aqui pelos metais. Vamos constar a tabela periódica. Cadê o alumínio? Ele é roxinho aqui, ó. Quando você olha, os roxinhos são os metais pós-transição, mas é um metal. Então a gente vai começar por ele, beleza? Aliás, antes de falar isso, vamos identificar quais são os elementos químicos que tem na reação, né? Esqueci desse detalhe. Aqui você tem o alumínio, aqui você tem o oxigênio, aqui você tem o hidrogênio, aqui você tem o cloro e pronto. São só esses elementos químicos que estão envolvidos nessa reação, tá? Depois que você identifica, aí você vai lá para a tabela periódica. E aí você vê que o alumínio, gente, que o alumínio é um metal. E o cloro, como eu já falei para vocês, ele é um ametal, certo? E o oxigênio e o hidrogênio, a gente não precisa consultar, porque ele já está ali na regra que eu mostrei para vocês, que é o macho, tá? Então vamos lá, vamos começar pelo alumínio. Vamos aqui. Alumínio. Gente, aqui eu tenho uma molécula de alumínio 2, oxigênio 3. Essa uma molécula vai ter 2 átomos de alumínio. Então, inicialmente, eu tinha 2 átomos de alumínio. Depois eu tenho que ter quantos? 2 também, né? Só que aqui, lembrando que depois da setinha aqui, ó, é produto, tá? E aí a gente compara antes e depois. Só que aqui, gente, aqui o índice estequiométrico, como não tem, é 1. Então, você tem uma molécula de alumínio cloro 3. Então, gente, aqui você só vai ter um único átomo de alumínio. Só que inicialmente você tinha 2. Então, você tem que continuar com esses 2. Portanto, para a gente balancear essa equação, a gente vai ter que multiplicar essa molécula aqui, ó, por 2, certo? E aí, como a gente tinha 2, continuou com 2. Ok, então o alumínio está ok. Agora a gente vai para o oxigênio. Pessoal, o oxigênio tem 3. Aliás, perdão, estou moscando. A gente tem que seguir essa regra aqui, ó, regra macho. Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. O oxigênio é por último. Vamos para o ametal agora, que é o cloro. Gente, aqui, ó, você tem um átomo de cloro, né? Você tem uma molécula que tem um átomo de cloro. Então, você só tem um átomo de cloro. Depois, você tem 3 átomos de cloro. Aliás, você tem 6, né? Porque você tem 2 moléculas, que em cada molécula tem 3 átomos de cloro. 2 vezes 3 dá 6. Então, poxa, inicialmente você tinha um único átomo de cloro. Depois, você passou a ter 6 átomos de cloro. E aí você tem que balancear. E aí, como é que se faz para balancear? Você tem que multiplicar esta molécula, lembrando que a gente tem que fazer isso com que tem a quantidade menor, tá? Como essa daqui tem a quantidade maior, eu tenho que mexer nessa daqui. Aqui tem 1. Para fazer 6, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 6. Então, vão ter 6 moléculas de ácido clorídrico, né? E cada molécula tem um cloro.
6 vezes 1 dá 6. Então, o cloro está ok. Agora, a gente vai partir para o carbono. Ah, professor, não tem carbono. Então, a gente pula, tá? O próximo aqui vai ser o hidrogênio. Vamos ver aqui quantos átomos de hidrogênio a gente tem. Inicialmente, pessoal, a gente tem 6 moléculas, que em cada molécula tem um átomozinho de hidrogênio. Então, a gente tem 6 hidrogênios, 6 átomos de hidrogênio. Depois da reação, um só tem 2. E agora, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que... Como é que eu faço 2 se transformar em 6? É só eu multiplicar por 3, certo? Ok. Então, eu multiplico aqui por 3. Lembrando que eu só posso mexer aqui na frente, tá? Eu não posso mexer nesse índice. Então, você tem 3 vezes 2, que dá 6. Inicialmente, você tinha 6, depois ficou com mais 6. Então, o hidrogênio, ó, está ok, bonitinho. Agora, a gente vai para o oxigênio. O oxigênio, gente, aqui, ó, você tem lembrando que quando não tem nada é 1, tá? Você tem uma molécula dessa substância aqui. Nessa substância tem 3 átomos. Então, inicialmente você tinha 3 átomos de oxigênio. Então, depois tem que ter quanto? Tem que ter 3 também. Agora vamos para o produto. Como não tem índice nenhum aqui, ó, o índice vai ser 1. Eu tenho 3 moléculas de água. Cada molécula de água tem um átomo de oxigênio. 3 vezes 1 dá 3. Então, inicialmente eu tinha 3, depois eu tinha 3 também. Portanto, o oxigênio está ok. Então, consegui balancear a minha equação química bonitinha, que inicialmente não tinha índice estequiométrico nenhum, e a gente foi atrás desses índices estequiométricos, tá? E aí você tem que... Deixa eu apagar aqui. E aí você tem que, inicialmente, ela estava assim, depois ela se transformou nisso daqui, né? Isso daqui, gente, faz uma baita diferença. Vai fazer uma baita diferença na hora que você for aprender um assunto chamado estequiometria. É um dos assuntos mais legais, mas mais complicadinhos da química, beleza? Vamos para a próxima. Essa daqui, gente, eu vou pular, vou deixar para vocês aí como um trabalho de casa, tá? Para você balancear essa equação aqui, você vai ver que é tranquilo, né? Aprendeu comigo, tá em casa. Vamos aqui agora para o balanceamento pelo método algébrico. Aqui, gente, algébrico lembra o quê? Lembra matemática. Aí já complica um pouquinho mais. O que você vai fazer? Aqui, ó, perceba que não tem nenhum índice estequiométrico. Eu vou começar a botar aí qualquer índice estequiométrico. Só que eu não vou botar número, vou botar letra. E aí a gente vai utilizar algumas formas para encontrar qual número significa cada letra. Prestem bastante atenção. Ó, aqui eu vou botar A, aqui eu vou botar B e aqui eu vou botar C. É a primeira coisa que você vai fazer. A segunda coisa que você vai fazer é o seguinte: você vai pegar elemento químico por elemento químico. Vamos começar pelo fósforo, que é esse P, ó. Aqui você tem fósforo, aqui você tem oxigênio e aqui você tem o hidrogênio. Vamos começar pelo fósforo. O fósforo, gente, ele vai ter o quê? Antes, ele vai ter A vezes 2. Professor, por que A vezes 2? A é o índice estequiométrico e esse 2 é por causa do índice, tá? Então, é A vezes 2. Esse A vezes 2 aqui, gente, é a quantidade de fósforo, tá? E depois ele vai ser transformado em C vezes 1. Por que C vezes 1? Aqui não é 1. Opa! Aqui não é 1, gente. Se não tem nada, não é 1? Pois é. Então, a gente vai pegar
índice estequiométrico e multiplicar pela atomicidade. Aí vai ficar C vezes 1. É um método um pouco mais complicado, mas depois que você pegar a prática, você vai ver que é até melhor do que o outro. Beleza? Então, e agora a gente vai para o oxigênio. Aliás, vamos logo para o hidrogênio, né? O hidrogênio. O hidrogênio, gente, você tem aqui B vezes 2, o índice estequiométrico, vezes a atomicidade. B vezes 2, que se transformou em o quê? Em C, índice estequiométrico, vezes 3, que é o índice. Em C vezes 3. Agora a gente vai para o oxigênio. O oxigênio, gente, ele tem, lembrando que ó, tem oxigênio aqui, tem oxigênio aqui. Então, como é que a gente vai fazer? Lembrando que o índice desse oxigênio aqui vai ser 1. Você vai fazer a mesma coisa de sempre, ó. A vezes 5, o índice estequiométrico vezes a quantidade de átomos desse elemento químico, mais... Por que eu botei esse mais aqui? Porque tem tanto aqui quanto aqui, tá? Mais B vezes 1. Vai ter que se transformar em C, índice estequiométrico, vezes 4, a quantidade de átomos. Em C vezes 4. Isso daqui, gente, tem que ser igual. Esse A vezes 2, ele tem que ser igual a C vezes 1. Esse B vezes 2, ele tem que ser igual a C vezes 3. Esse A vezes 5 mais B vezes 1 tem que ser igual a C vezes 4. Parece complicado, mas não é. Depois que você montar, e é tranquilinho montar, é índice estequiométrico vezes a atomicidade, tá? Depois que você montar, o que você vai fazer? Você vai atribuir valores. Você vai começar aqui a atribuir valores, né? Eu vou dizer que o meu A é 1. Eu vou dizer que o meu A é 1. Gente, se o A for 1, quanto que é o C? Se o A for 1, vai ficar 1 vezes 2, é igual a C vezes 1. Aqui é 2, portanto, aqui também tem que ser 2, né? Então, qual é o número que multiplicado por 1 dá 2? É o 2. Então, se eu botar aqui A é igual a 1, o meu C vai ser 2. É só isso. Eu atribuo um valor ao A. Depois que eu atribuir um valor ao A, os outros vão aparecendo tranquilamente, certo? Beleza. A é 1, C é 2. Nesse segundo aqui, gente, vocês vão fazer o seguinte, ó. B vezes 2 tem que ser igual a C vezes 3. Só que o meu C eu já achei, é 2. Então, 2 vezes 3 dá 6. E aí você volta para cá. Qual que é o número que multiplicado por 2 dá 6? É o número 3. Portanto, como eu já sei que o meu C é igual a 2, que eu já acabei de achar, o meu B vai ser igual a 3. Então, eu já achei o meu A, o meu B e o meu C. Eu nem preciso resolver a do oxigênio, porque eu já sei o A, eu já sei o B, eu já sei o C, tá? Então, nem vou precisar. Feito isso, o A é 1, o C é 2, o B é 3. O que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir. A gente vai substituir aqui. O A gente achou que é 1. O B a gente achou que é 3. O C a gente achou que é o 2. Opa, é o 2. Agora, a gente vai ver se está balanceada. Vamos lá. Inicialmente, você tinha duas moléculas, 1 vezes 2, né? Você tinha 2 átomos de fósforo. Depois, você tinha 2 vezes 1, 2 também. Então, o fósforo está ok. Inicialmente, você tinha 1 vezes 5, que dá 5 átomos de oxigênio, mais 3 vezes 1 átomos de oxigênio. 5 mais 3 dá 8. Vamos ver se a gente tem 8 também do outro lado.
E aí você pega, ó, 2 vezes 4, 8. Pronto, o oxigênio tá ok também. Agora a gente vai para o hidrogênio. Aliás, eu inverti a ordem, né? Primeiro era para ser o hidrogênio. Mas tudo bem. Vamos lá. Hidrogênio. 3 vezes 2 dá 6. Então eu tinha 6 hidrogênios. Depois eu tinha 2 vezes 3 hidrogênios, que dá 6 também. Então a minha reação está balanceada, bonitinha. Certo? Então essas daqui, gente, são as formas que vocês mais vão precisar para balancear uma equação química. Lembrando que a equação química é só uma transformação química a nível molecular. Certo, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. Eu sugiro que vocês resolvam muitas questões sobre esse assunto, porque é um assunto bastante complicado, mas bem legal e também um assunto muito recorrente em provas. Certo? Fiquem bem e até a próxima.